Segundo Sonou Miyazawa, o Tengu é um ser que não conseguiu alcançar o céu e é conhecido como uma criatura criada pelo budismo para punir aqueles que praticam o mal. O mito também afirma que ele é um poderoso artista marcial, que além de lutar, também pode usar magia. E dizem que se você vir um Tengu, você mesmo enlouquecerá. As pessoas são aconselhadas a ficar longe da ilha, e é de conhecimento geral que o clima ao redor dela é muito violento e instável. Essa informação, como eu disse, veio da boca de Sonou Miyazawa ao alertar Kibo sobre o que ele encontraria na ilha demoníaca de Tengu. O Tengu é um ser que, segundo o Kanzan Hishida, tinha alguma ligação com o Kakugo Kusakabe, e se Kibo gostaria de enfrentar o atual chefe do estilo Genshinkage, era para ele ir para a ilha. Mas Kanzan alertou que se juntasse Seiko, Kiryu e Sonou, eles não venceriam Kakugo. Mas mesmo diante de tal alerta, Kibo não se abalou. Ele viajou até a ilha e ao chegar lá, encontrou um templo com monges. O líder deles, Ando Yumeji, disse que Tengu não estava no local, mas que Kibo poderia ficar lá para passar a noite e treinar com eles. Assim, a noite chegou. Os insetos noturnos saíram para caçar e numa caverna, na luz de uma única vela, estava um homem que questionava. Então ele veio de tão longe no final, hein? Bem, todos nós temos o direito de fazer o que quisermos. Tenho certeza de que ele fugirá depois de passar por nosso treinamento por apenas um dia. Ele irá embora para preservar a própria vida. Nos era mostrado Ando Yumeji e ele pontuava. Mas ele tem muita coragem e é o chefe da família na Dashinkage, então sua força é inegável. Se você o treinasse, os níveis que ele poderia alcançar seriam incríveis. O Tengu respondia. Parece que terei que fazê-lo se arrepender de cada ferimento que sofrer. A cena cortava para um monge, fazendo a guarda noturna. Ele abria o quarto em que Kishi estava, o via dormindo, e quando mesmo fechava a porta, Kibo sorria. Ele abria seus olhos, em seguida se impulsionava para cima. Saía para o corredor vagarosamente e comentava. Tenho a impressão de que terei mais chances de encontrar o Tengu à noite. Meu instinto me diz que Kusakabe também está envolvido com este lugar. Kibo saía para dar uma volta, via duas estátuas de Kongo Rikishi, os guardiões divinos budistas localizados em pares nos templos para afastar todo o mal, e Kibo passava por eles comentando. Caramba, este lugar tem muita coisa dentro, hein? Nos era mostrado uma câmera num olho de uma das estátuas, e na mesma hora, alguém vinha na direção de Kibo. O mesmo percebia e pensava, tem alguém vindo, mas o que está acontecendo? Eu só tô conseguindo ver as pernas? Em voz alta, Kibo dizia, olha, eu já vi imagens de fantasmas sem pernas, mas nunca ouvi falar de um fantasma que só tivesse pernas e não tivesse a parte superior do corpo. Nessa hora, o suposto fantasma flutuava e ficava parado no ar, mostrando só as suas pernas. De repente, ele chutava e Kibo desviava, em seguida questionava. Ei, o que diabos é você? O suposto fantasma novamente chutava, e Kibo bloqueava o golpe no rosto, em seguida tomava outro no corpo. Kibo sentia o impacto e o fantasma chutava a cabeça. Na mesma hora em que era acertado, Kibo caía. Já o suposto fantasma partia no silêncio da madrugada no templo. A cena cortava para o amanhecer, onde Kibo simplesmente acordava na sua cama. Ele arregalava seus olhos e questionava. Mas o que diabos? Eu estou de volta na minha cama? Será que imaginei aquele fantasma de pernas? Foi tudo um sonho? Não pode ter sido um sonho. Além disso, o lugar onde ele me chutou está dolorido e inchado. Kibo saía do quarto e ao chegar na varanda do templo ele via Ando Yumeji na beirada da varanda, se apoiando com um pé num pequeno ponto. Kibo se aproximava e questionava. Eu ainda tô sonhando? Muitas coisas esquisitas estão acontecendo nessa manhã, hein? Kibo fechava a cara imaginando que Ando poderia ser aquele que o atacou na madrugada e Ando Yumeji questionava com um sorriso no rosto. Parece que você está com falta de sono, tá tudo bem? Bom, de qualquer forma, espero que esteja pronto para começar seu treinamento. A cena cortava para Kibo e alguns monges abaixo de uma cachoeira. Eles rezavam um mantra. Myoho Renji Kyo, Oben Pondaini, Niji Sesson, Ju Sanmai. Pela vontade dos deuses, por favor, purifique a alma de todas as más intenções. Eles continuavam rezando o mantra, e nos era mostrado, ele subindo uma colina. E lá um monge continuava a oração. Além dos 100.000 kotis de terra budistas a oeste daqui, existe um mundo chamado Sukhavati. Nesse mundo vive um Buda chamado Amida, e agora prega a lei. Purifique-se pela devoção. Próximo,
Kibo questionava ver um monge na beira da colina. Sou eu agora? Bem, posso tentar, já que vocês parecem bastante capazes de fazer isso. Kibo se aproximava da beira, começava a ficar quase de ponta cabeça e a oração continuava sob a liderança de Andou e o Meiji. Eles diziam: observe a escuridão e o vazio à sua frente. Kibo se concentrava e a cena cortava para horas mais tarde, onde voltávamos para o tempo de Andou que dizia: parece que você está bastante determinado a se tornar um verdadeiro sacerdote guerreiro, bem como o herdeiro do Nadashinkage. Mas é difícil acreditar que alguém chegaria tão longe para perseguir um sonho como esse. Porém, tenha cuidado para não cruzar o caminho de um guerreiro demoníaco. Esperamos que pisar neste paraíso possa ajudá-lo a encontrar o caminho certo, e quem sabe um dia você até alcance o nível de vestir a túnica do nosso sacerdote mais elevado. Kibo questionava: então, se eu seguir esse seu caminho aí, eu poderei encontrar o Tengu? Andou e o Meiji dizia claro, e Kibo pontuava: parece que as coisas ficarão bem interessantes se eu ficar aqui por um tempo. Andou e o Meiji alertava: sim, mas não se precipite, porque você também terá que me enfrentar quando a hora chegar. A cena cortava para a madrugada, onde todos dormiam e Kibo novamente saía da sua cama para dar uma volta pelo templo. Assim como na noite anterior, ele passava pelas estátuas guardiãs e novamente via o suposto fantasma se aproximando vagarosamente. De forma calma e tranquila, Kibo dizia: então aí está você. Vou chamá-lo de Pé Fantasma. Descobrirei quem você é hoje. O suposto fantasma disparava e na mesma hora Kibo puxava uma lanterna. Ele acendia, iluminava o tronco do fantasma que saltava. Kibo não conseguia ver a parte superior e comentava: o quê? Ele só tem pés? Isso é sério? O fantasma pousava e chutava. Kibo desviava e dizia: quer saber, eu vou quebrar sua perna antes que você consiga retraí-la. Kibo lançava um chute baixo perfeito. Porém, o fantasma desviava. Atento, Kibo pensava. Ele desapareceu. De repente, o pé do fantasma cortando o vento nos era mostrado e um chute alto chegava. Kibo era acertado em cheio e quando ele acordava, novamente estava na sua cama. Surpreso, Kibo comentava: caramba, ele fez de novo. Nessa hora, Andou e o Meiji entrava no quarto e dizia: já está na hora de você acordar. A competição de que falamos está prestes a começar. Kibo olhava para Andou, depois para os pés do mesmo. Andou via aquele olhar e questionava: há algum problema com meus pés? Kibo respondia: não, nada, não se preocupe. Andou e o Meiji pontuava: parece que você estava tendo outro sonho. A cena cortava para momentos mais tarde, onde um monge dizia: existem certos passos que você precisa cumprir para realmente fazer parte do paraíso, e há alguns métodos para provar sua devoção aos deuses. Não pense em subir esta montanha como um encontro com a morte, mas sim como um encontro ao ventre materno em busca da paz. Será lá que você romperá as amarras deste mundo corrupto e encontrará seu verdadeiro eu. Este é o percurso que você seguirá enquanto se afunda no caos. O bico da águia, a formiga escorregadia, a floresta da neblina e o pântano sem fim. São as 4 etapas pelas quais você terá que descer e passar. Eu pegava o desenho entregue e questionava: o bico da água e a formiga escorregadia? Andou e o Meiji aconselhava: por favor, tome cuidado nesse local. Se você cair, não vai acordar como se fosse um pesadelo. Kibo amenizava: mas eu não me importo de morrer. Não me importo de perder para um sonho. Mas não há a menor chance de eu perder para você. Andou e o Meiji questionava: e o que aconteceria se eu te vencesse? Kibo respondia: não há a menor chance disso acontecer. De agora em diante somos inimigos. O monge guia olhava para a montanha ao fundo e alertava: o sol está nascendo. Ele tocava a concha e em seguida dizia: que a visão da carnificina comece. Abandone a ignorância dos seus desejos mundanos e entregue-se aos deuses. Que a corrida comece. Que a sua descida comece. A descida começava e Kibo comentava ao passar ao lado de um penhasco: caramba, como diabos vocês conseguem chegar lá embaixo? Respondiam: então, esse é o nosso primeiro obstáculo, o bico da águia. Mas olha lá, nos era mostrado monges descendo o penhasco com a ajuda de cordas penduradas. E Kibo pensava: não parece muito seguro usar aquelas cordas para descer. Mas aquele cara, nos era mostrado Andou e o Meiji descendo o penhasco sem a ajuda de cordas. E Kibo pensava: aquele cara tá mesmo descendo sem apoio? Voltavam à corrida e era dito: temos que ir por ali, depressa. Kibo sorria e pensava: parece que seguir essa cadeia significa entrar em engarrafamento. Se você esperar, vai ficar para trás, e tudo isso é crucial ao tempo que eu tenho.
Nessa hora, Andou e o Mesh, que descia sozinho, percebia algo acima. Era Kibo, que começava a escalada também sem apoio algum. Ele sorria e questionava: "E aí, você se importa se eu também seguir por esse seu caminho?" Andou e o Mesh respondia: "Vai em frente, mas tome cuidado para não escorregar nessas pedras e me derrubar junto." Kibo pensava: "Esse caminho é bem assustador. Você tem que olhar e ter certeza de que é seguro a cada passo que der." Kibo via Andou descer num ângulo assustador e pensava: "Ei, ele tá falando sério mesmo?" Nos era mostrado Andou se segurando praticamente de costas para o solo. Kibo seguia e pensava: "Então é isso que chamam de técnica de overhand da escalada?" Ao ficar de costas para o solo, a mão de Kibo escorregava, mas rapidamente ele se firmava, parava apenas com uma mão de apoio, olhava para baixo e pensava: "Ufa, achei que ia morrer ali." Andou questionava: "Miyazawa, você está bem?" Kibo se apoiava com o braço direito, erguia seus pés, se firmava na rocha e voltava à escalada. Já Andou aconselhava: "Venha, só um pouquinho para a esquerda. Isso, só mais um pouquinho e você consegue." Kibo se aproximava, saltava no local mais seguro e Andou dizia: "Muito bem, você se saiu muito bem por ter chegado até aqui. Mas o próximo obstáculo é ainda mais difícil, muito mais difícil. A próxima fase é a formiga escorregadia." Kibo questionava: "Como é que vamos conseguir descer essa montanha com uma inclinação de 70 graus?" Nos era mostrado algumas formigas escorregando e Kibo continuava: "Este é o segundo obstáculo nessa corrida, né? A formiga escorregadia. Esse penhasco é muito escorregadio e este ângulo é quase como se fosse uma linha reta para baixo. Como é que alguém vai descer assim?" Andou e o Meiji respondia: "Às vezes a morte é um evento relativamente tranquilo, e é isso que está sendo projetado aqui. Mas se você der um passo em falso, será uma morte rápida. Eu vou descer primeiro. Por favor, lembre-se do meu caminho e certifique-se de usar os mesmos pontos que eu. Mas mesmo assim, mantenha o foco e tente controlar o seu medo." Kibo questionava: "Ei, por acaso eu pareço um medroso? Pareço o tipo de covarde que se assustaria com uma formiga escorregadia? Te seguir, imitar seus movimentos e usar isso para me proteger? Quem você pensa que eu sou, cara? Eu tenho orgulho, sabia? Usarei minhas próprias habilidades e minha própria força para derrotar essa tal formiga escorregadia aqui." Andou alertava: "A única coisa que o orgulho lhe permitirá experimentar é a morte e a estupidez. Você não faz ideia do terror que o aguarda nessa formiga escorregadia." Kibo dizia: "Bem, no final tudo isso é apenas um teste. Então o que eu seria se fugisse?" Kibo começava a descer pela rocha que fazia formigas escorregarem e Andou ficava observando de cima. Assustado, Kibo pensava: "Caramba, minha visão tá ficando toda embaçada. É quase como se eu estivesse encarando a morte de frente. Meus olhos estão me pregando peças nessa hora." Andou questionava: "Miyazawa, você está bem? Você está me fazendo esperar bastante, sabia? Não seria melhor se eu fosse primeiro?" Kibo dizia impaciente: "Oh, fica de boa aí. Só estou acertando o tempo, cara." Nesse momento de distração, Kibo escorregava e começava a cair. Ele acelerava e ao ver um relevo na rocha e pensava: Ali tem uma oportunidade." Kibo segurava a tempo, travava seus dedos da mão direita no vão da rocha e ficava em segurança. Ele voltava à descida e pensava: "Certo, de alguma forma consegui montar um suporte de 3 pontos aqui. O próximo passo é aquele buraco." Kibo novamente escorregava, começava a descer em queda livre e agora sem lugar de apoio ele tentava segurar com os dedos. Sua unha era arrancada e ele perdia completamente a pegada da rocha. Na mesma hora ele pensava: "Morte, estou a caminho da morte." Kibo enfiava seu pé na rocha e parava num relevo. Ele conseguia impulsionar seu corpo para o local, abraçava a rocha e dizia enquanto seu dedo sangrava: "Ufa, caramba, estou salvo." Kibo saltava para o solo e dizia animado: "Ha, ainda tô vivo. Consegui descer pela formiga escorregadia." Acima, Andou aplaudia e dizia: "Muito bem, você conseguiu." Kibo olhava para cima, só que nessa hora, galera, ele via algo em cima do templo. Era uma silhueta, então ele pensava: "Espera, aquela coisa é o Tengu?" Nos era mostrado o Tengu observando esse tempo todo. Andou e o Meiji percebia seu mestre acima, mas num piscar de olhos ele desaparecia. Ele limpava seu suor e dizia: "Como eu imaginava, o Tengu realmente vive por aqui. Mas por que ele continua me evitando?" Eu percebia a ferida no seu dedo, via sua unha solta, a arrancava e dizia: "Droga, minha unha foi arrancada. Mas fazer o que, né? Isso aqui dói bastante." E olhava pra cima e provocava: "Ei, isso me faz parecer um babaca, mas eu vou seguir em frente sem você, já que não temos ideia do que vai acontecer quando você cair naquele penhasco e se espatifar tudo." Andou sorria e dizia:
você faz parecer que é impossível. Na mesma hora, galera, Andou Yumeji simplesmente saltava e começava a cair em queda livre de braços abertos. No momento, ele via um relevo e pisava, começando a desacelerar sua queda livre. Os alunos que desciam pela corda se surpreendiam e nos era mostrado. Andou usando os relevos para desacelerar, mas continuando a queda livre. Um dos alunos que via aquilo comentava: sério, aquele cara simplesmente não é humano. Não importa quantas vezes façamos essa competição, eu nunca chego na floresta. Não há dúvida que este ano nosso líder vencerá novamente. Não importa o quanto ele se esforce, não há como aquele herdeiro ali do Nadashinkage, o Miyazawa, conseguir acompanhá-lo. Mas ainda é impressionante que ele tenha conseguido chegar lá ileso daquele jeito. E dessa forma, galera, com as duas primeiras etapas dessa prova terminando, ou melhor, terminando para Andou Yumeji para Kishi Miyazawa, o vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, confira aí sua inscrição se você realmente está inscrito, o YouTube está removendo bastante inscritos do nosso canal, e caso você queira vídeos exclusivos, vire membro do canal, o primeiro link fixado na descrição redireciona você ao clube de membros, então venha fazer parte do nosso clube caso queira vídeos exclusivos. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!